O tema de hoje é a força da arte-terapia e das técnicas expressivas. Nesse nosso mundo, em várias sociedades, a arte é subvalorizada. Não se dá muito valor para as expressões artísticas, para as expressões criativas. No entanto, isso tende a mudar, porque a arte, as técnicas expressivas e, claro, o processo arte-terapêutico também, terapêutico, que inclui a arte, etc. Isso tudo tem um poder muito grande, tem uma força muito grande. Que tipo de força? Ora, o tipo de força de acesso ao inconsciente, o tipo de força de mergulho ao inconsciente, seja pessoal, seja coletivo. A arte é algo que, para mim, tem um caráter de conexão com o sublime, conexão com algo muito superior à própria individualidade. E o Jung ele tem uma frase onde ele diz que o artista ele é aquele que não está no padrão de consciência comum do homem, e sim representa o homem coletivo, o ser humano coletivo. Ora, quando ele está falando isso, ele está falando dessa dinâmica do artista enquanto o ser coletivo, o homem coletivo. Então, nesse caso que o Jung coloca, ele personifica essa imagem arquetípica do artista. E o artista é aquele que consegue se conectar com algo que não está perceptível para a maioria das pessoas. E, claro, consegue fazer a tradução disso através de alguma linguagem artística. Pode ser música, pintura, desenho, toda a dinâmica de artes visuais, que envolve teatro, cinema, etc., etc. Pode usar as artes plásticas, escultura, pintura, desenho, gravura, etc. Pode ser através do corpo, da dança, pode ser através da música, pode ser até através da linguagem matemática, enquanto essa dinâmica de percepção de algo que não está disponível para a maioria das pessoas. É uma ideia, algo que está aí disponível enquanto possibilidade. Esse é o artista. Claro que existem, você pode dizer assim, o artista é aquele que traduz a voz, né, do povo, o artista é aquele que faz um trabalho social, Sim, tem muitas formas de você enxergar isso. E até hoje não se definiu ainda o que é arte. Não se tem uma definição, uma definição é aquela que tende a ser a mesma sempre, isso é definição, o resto é conceito. Existem muitos conceitos do que vem a ser arte. Muitos. Mas até hoje não se tem, de fato, uma definição coerente, onde há concordância, onde há consenso do que realmente é a arte. Então, você pode, claro, cada um tem a sua forma de enxergar, estou compartilhando aqui para vocês como eu vejo a arte. E a arte, ela tem, então, essa conexão com algo que, a priori, não está na consciência, nem individual, nem coletiva. E aí a expressão disso. Agora, existem outros processos onde você pode usar dinâmicas expressivas, materiais expressivos. Existem, então, as técnicas expressivas, onde você pode pegar qualquer processo plástico, qualquer processo de artes visuais, de dança, de música, disso tudo, e expressar, e simplesmente expressar. Esse é um processo que tende a ser bem terapêutico. A arte em si, ela per si já é terapêutica, mas ela não é um processo terapêutico. As técnicas expressivas, elas também per si são, na hora que você as executa, elas são terapêuticas, mas também não necessariamente são um processo terapêutico. Você pode se utilizar de técnicas expressivas para que a pessoa, um cliente, um paciente, ou mesmo um filho, uma mãe, um pai, enfim, consiga exprimir os seus sentimentos, exprimir as suas emoções, as suas ideias, enfim, aquilo que está pensando. Você pode usar deste recurso, que é um recurso não verbal, ou seja, não precisa ficar explicando o que é que está sendo feito. E sim pode se permitir a própria expressão. Esta própria expressão naturalmente é terapêutica. No entanto, não é terapia. Então, a hora que você entra dentro do contexto de vamos realizar uma terapia, e para isso vamos usar a força das técnicas expressivas, a força do que tem lá dentro, desta conexão que as técnicas permitem,
que cada um faça esse mergulho rumo ao inconsciente pessoal ou coletivo. Então, a partir daí, quando você pretende fazer algo terapêutico, psicoterapêutico, etc., aí você entra dentro do campo da terapia, do campo da arte-terapia, dentro do campo da terapia artística, dentro do campo da psicologia que usa técnicas expressivas, enfim. E aí você pode, então, fazer um trabalho de análise que você pode, então, a partir daí, olhar para a psique do cliente, do paciente, se ele está expressando uma dinâmica pessoal ou coletiva, e aí você, então, vai olhar para isso com um olhar terapêutico, com um olhar de análise da psique. Aí a gente entra dentro do campo da análise, usando as técnicas expressivas, usando essas técnicas todas aliadas às técnicas terapêuticas, das mais diversas que você quiser, para poder olhar a dinâmica psíquica envolvida ali. Então, aí sim é um processo terapêutico exercido de maneira consciente, né, e não per si, né, não simplesmente pela expressão do coisa. Quer dizer, quando você pinta alguma coisa, quando você desenha, quando você faz uma música, quando você dança, sem o processo terapêutico, você naturalmente se expressa e coloca para fora seus sentimentos, emoções, etc. E por isso você tem, então, uma dessensibilização daquilo que está dentro de você, porque você exprime isso para fora de você. E muitas vezes há uma elaboração disso daí natural, mas isso não é um processo terapêutico característico, que exige, então, processo terapêutico característico exige uma outra pessoa que conheça da psique, que saiba fazer um processo analítico, um processo psicanalítico e consiga olhar, então, para a psique expressa ali, mesmo havendo essa dessensibilização, mesmo havendo essa expressão, essa manifestação daquilo que está dentro da pessoa, né? Dentro da pessoa ou até de conexão com o coletivo. A arte, as técnicas expressivas e os processos terapêuticos que se baseiam nessas dinâmicas não verbais, né, de expressão criativa, etc., são muito fortes, são muito poderosas, têm uma força muito grande, tanto de elaboração da psique, quanto da própria manifestação disso. Querendo ou não, você manifesta aquilo que sente, aquilo que está dentro de você, aquilo que você pensa. Querendo ou não, você manifesta as suas crenças, você manifesta as suas programações, você manifesta tudo aquilo que está dentro da sua dinâmica psíquica. E muitas vezes você funciona ali como um canal revelador da dinâmica psíquica coletiva. São processos muito poderosos, são processos de uma força imensa, que tem uma subvalorização no meio onde a gente vive, nas sociedades, onde a maioria das sociedades aqui nesse planeta, onde a gente vive uma subvalorização, né? Até porque esse planeta ainda vive num modelo patriarcal, um modelo onde a consciência é valorizada, onde a extroversão é valorizada e os introvertidos, e também um modelo onde o sentimento é reprimido. A arte, então, não tem muita vez, porque ela justamente dá vazão aos sentimentos, às emoções, portanto, a um modelo um pouco mais matriarcal, um modelo onde é preciso acolhimento, onde você pode nutrir e não precisa castrar o tempo todo, né? Onde a introversão é necessária, você precisa introverter para poder conseguir colocar para fora, para poder realmente, né, colocar para fora algo que está dentro de você. No entanto, nesses modelos em que a gente vive de sociedades, né, patriarcais, etc., a arte então é subvalorizada e entra inclusive dentro do mercado de arte sendo consumida por ele. E muitas vezes a criatividade também acaba sendo consumida por essa dinâmica. As técnicas expressivas, então, né, os processos arte-terapêuticos subvalorizados. Eu considero isso muito poderoso, de uma força muito grande. Acredito que deva ser daqui para frente, nesse próximo século, muito mais valorizado, porque as pessoas estão começando a buscar, né, começando a querer aprender a se expressar, aprender a colocar para fora o que sentem, o coeficiente emocional que temos dentro de nós, né? E a arte, né, as técnicas expressivas e os processos terapêuticos que se utilizam dessas técnicas, as técnicas criativas, vão ser cada vez mais valorizados. Não tenho dúvida disso.
Espero que não demore tanto. De qualquer maneira, aqui no Jung na Prática a gente tem muito conteúdo falando sobre isso e sobre as dinâmicas psíquicas, de como é que o Jung vê tudo isso. Aliás, o Jung ele realizou esses processos expressivos, criativos, individualmente, através de várias formas, inclusive imaginação ativa, né? Utilizou para ele, utilizou com seus pacientes. O livro vermelho, esse daqui, o livro vermelho, foi um livro onde ele fez isso por mais de 20 anos, onde ele registrou esses processos todos de mergulho, né, no inconsciente dele, no inconsciente coletivo, enfim, e registrou isso de forma belíssima, de forma maravilhosa, né, artisticamente falando, e também terapeuticamente falando, né, isso é um registro maravilhoso. Então, a gente tem muito conteúdo sobre essas dinâmicas todas no Jung na Prática, no portal, aqui também no YouTube, tem muito conteúdo bacana. E se você, então, quiser se aprofundar nessas dinâmicas, nesses conhecimentos, a gente tem também o Jung Play com muito conteúdo, é um projeto nosso de assinatura, onde você tem acesso a mais de 147 vídeos de vários e vários palestrantes. Temos também o Byton na Prática, que também é um projeto do nosso querido Carlos Byton, onde ele fala sobre a psicologia simbólica que ele elaborou, e a gente teve a oportunidade de conseguir organizar um pouco desse material junto com ele, responder dúvidas, responder questões, até porque o símbolo é algo fundamental nesse processo todo. Então, se você tem interesse nisso, se você tem interesse em conhecer os cursos do Jung na Prática, se você tem interesse em conhecer o Jung Play, o Byton na Prática, aqui embaixo na descrição tem o link de tudo isso e muito mais, ok? Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se você gostou, dá um joinha. Se não gostou, dá um dislike aí também, não tem problema, é bom pra gente saber. Comenta aqui embaixo para eu saber o que você pensa desse assunto. E não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, ok? Um grande e forte abraço e até já!